Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. O coração do homem, ele é cheio de dúvidas. O coração do homem é cheio de medos. O coração do homem, às vezes, chega a ser cheio de incertezas. E tudo isso porque há no ser humano um vazio muito grande. E ele só é preenchido quando Deus chega na vida dessas pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para honrar, para glorificar, para exaltar o nome dEle. Nós fomos criados por Deus num amor tão completo que às vezes é difícil da gente explicar o amor de Deus. Mas por causa do pecado, o homem ele tem se afastado de Deus, ele tem sumido da presença de Deus, ele tem tomado distância de Deus. E por isso ele se entristece, por isso ele chora, por isso ele fica com o seu sentimento espiritual muito abalado, frustrado, por estar distante do Criador. Então tudo isso o homem sofre por estar longe de Deus. Mas o nosso Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e amor, Ele sempre está de mãos estendidas para nos acolher, sempre está com as mãos estendidas para nos receber, para dar guarida àqueles que se aproximam dele. Até na abertura aqui do culto, quando eu li Isaías 59, no versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E isso é uma verdade. Deus sempre está de mãos estendidas para nos receber. Foi assim no passado, hoje é assim no futuro, no presente, e no futuro não haverá de ser diferente. Deus sempre vai estar de mãos estendidas para aqueles que querem buscar a sua presença, para aqueles que querem se aproximar dele. Porque na realidade a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem à salvação. Deus quer isso do ser humano. Lá em João 14, versículo 2, Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, ele teria dito. Mas ele disse que iria preparar essa morada e voltaria. E quando ele voltasse, ele buscaria aqueles que realmente querem a sua presença. E levaria-os, porque aonde ele está, ele quer que todos estejam. Então essas foram as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 2. Então, partindo dessa direção, desse contexto de que na realidade todos precisam de Jesus, ninguém vive nesse mundo sem precisar dele. Aliás, até aqueles que ainda não confessaram o nome dele como Senhor e Salvador de suas vidas, necessitam de mais de Jesus. Nós, todos de uma forma geral, precisamos. Então nesta noite eu queria falar para vocês de uma mensagem que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque na realidade esse foi o maior propósito de Jesus aqui, quando ele veio e colocou o seu ministério de 3 anos aqui na terra com grande serviço ao reino. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então aqui em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, tem uma história, que é a história de Zaqueu, o publicano. É muito interessante essa história, porque ela vai nos mostrar exatamente o amor de Deus para com uma pessoa que realmente estava muito distante de Deus. Então olha aí comigo, leia comigo, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém?
Olha o tamanho aqui da finalidade de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. No contexto aqui desse texto de Lucas, Jesus havia passado uma vez por Jericó e havia curado o cego Bartimeu. É interessante que todos aqueles que vão a Jesus, todos aqueles que clamam por Jesus, ele abre os braços e o recebe. Na realidade aqui, Bartimeu era um cego, que ele vivia à beira da estrada pedindo esmola. Então ele ouviu um agazarro, as pessoas correndo, alvoroçada, e aquele trumpelo de pessoas, e ele perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré que vai passando. Então de pronto ele se levantou e começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a gritar, e as pessoas disseram: cala a boca, tu deixa de barulho tal. E ele não quis nem saber das pessoas, ele continuou gritando e clamando. E Jesus parou e disse: traz ele aqui. E levaram Bartimeu até a presença de Jesus. E Jesus olhou e perguntou: o que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Uma coisa muito interessante aqui, porque na realidade o pecador precisa procurar o Salvador. Quando eu olho aqui para a história de Zaqueu, fazendo um comparatório com Bartimeu, são dois homens pecadores que buscaram a Jesus. Claro, em situações diferentes a vida deles, mas eram pessoas pecadoras. Porque às vezes, irmãos, acontece algo conosco que é tão complicado. Eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa direita, eu não roubo ninguém, eu vivo de casa para o trabalho, eu cuido da minha família, eu amo os meus filhos, eu sou um cara direito, totalmente, eu ando em linha reta, eu não me desvio nem para um lado nem para o outro, então eu faço tudo correto. Mas se morrer sem Cristo, você não fez o correto. Porque por mais alinhado que o homem caminhe, por mais reto que o homem ande, se ele estiver sem Jesus, ele está vazio. Então essa era a condição desses homens, no contexto e no texto que nós acabamos de ler. Então o pecador ele precisa buscar o Salvador. Interessante que quando Jesus se aproximou de Jericó, era a última vez que ele estava passando ali em Jericó, quando ele se encontrou com Zaqueu. Era a última passagem dele, porque Jesus na realidade ele estava focando, ele estava indo para Jerusalém. E ele estava indo exatamente seguindo para ser crucificado. Mas as coisas de Deus é tão maravilhosa, Deus se preocupa tanto com a humanidade, ele foca tanto no ser humano, que Jesus ele sabia que ia morrer, estava indo para a cruz, mas ele ainda se deteve, parou e ministrou salvação na vida de Zaqueu. Olha aí que coisa maravilhosa. Porque na realidade, quando o pecador busca, o Senhor estende as mãos e recebe. Foi isso aqui que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um camarada que ele precisava tanto de Jesus como todos nós precisamos. Ele era um homem pecador. Observe que no versículo 2, olha o que é que diz o versículo 2. É isso que é um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Nós podemos perceber aqui que era um camarada que ele tinha tudo. Ele era rico, ele era um maioral, ele se sobressaía, ele era alguém de nome, de posição social, ele era cobrador de impostos, ele trabalhava para Roma, ele era considerado traidor da nação judaica, porque na realidade os judeus tinham os cobradores de impostos como alguém inimigo, mesmo que fosse da mesma linhagem deles, mas se fosse cobrador de impostos, trabalhasse para Roma, era inimigo. E na realidade Zaqueu, ele não era só um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele era o maioral, diz aí o texto, maioral dos publicanos. Ele comandava todos os agentes cobradores de impostos. Então, dentro de tudo que nós podemos apanhar com relação a Zaqueu, a gente percebe que ele era aquele camarada que dava o jeitinho dele. Por exemplo, se Roma cobrasse 5% de imposto, ele cobrava 10%, para tirar alguma parte para ele, para reter algo para ele. E a gente percebe isso pelo enriquecimento dele. Porque se ele trabalhasse honestamente, ele não teria enricado tanto, como aqui o texto diz que ele era rico.
que ele era alguém abastardo. Então, ele era o camarada que estava no topo da classe de cobradores, assim era a condição dele. Talvez ele tivesse retido algum dinheiro na cobrança desses impostos. E Jericó era um ótimo lugar para Zaqueu estar. Por quê? Porque tinha muitas pessoas ali. Jericó tinha um comércio vasto de Damasco até o Egito, então era um aglomerado de pessoas fora do comum. Então não havia lugar melhor para Zaqueu cobrar impostos e tirar o seu. Então assim era a vida dele. Palestina era a capital fiscal daquele lugar. Então ele estava exatamente ali. Zaqueu, ele era alguém que estava numa repartição fiscal de todo o país. Então tudo com relação ao imposto passava sob suas mãos. E por isso que o texto diz que ele era o maioral dos publicanos, porque tudo estava com ele. Mas mesmo ele sendo considerado alguém assim, para o povo judeu, ele era como um traficante de drogas numa vida boa. Ele, na realidade, ele era associado à classe pior. Esses cobradores de impostos, na realidade, eles não eram pessoas desconhecidas de Jesus, não. Jesus já havia, no seu ministério, já havia batido de frente com eles, já os havia conhecido. Tanto que lá em Lucas capítulo 5, no versículo 30, Jesus é acusado pelos líderes religiosos de comer e beber com eles, e sentar à mesa com eles. Tanto que eles disseram, come e bebe com pecadores. Eles falaram isso de Jesus. Mas Jesus já conhecia eles aqui, essa classe de pessoas, né? Os cobradores de impostos. E é interessante que dois termos aqui eram quase sinônimo para os fariseus. Ou seja, se fosse cobradores de impostos, era a mesma coisa que ser qualquer tipo de pecador. Os judeus tratavam dessa forma, porque eles não aceitavam de forma nenhuma. Então essa era a condição de Zaqueu. Então note que Zaqueu, ele era muito rico e bem sucedido para os padrões do mundo naquela ocasião. Mas alguma coisa faltava em Zaqueu. Tinha algo faltando nele. E o que era que estava faltando nele? Mesmo que ele fosse alguém abastado e cheio de dinheiro, faltava Deus em sua vida. E é exatamente isso. Quando Deus falta em nossa vida, nós não temos nada. Se não tiver Deus em nossa vida, nós não temos direção, nós não temos vida, nós não temos sossego, nós não temos paz, nós não conseguimos descansar. Observe que quando nós éramos do mundo, muitos de vocês aqui sabem disso, quando nós éramos do mundo, a gente não tinha felicidade, a gente não tinha de forma nenhuma prazer, porque era momentâneo tudo que acontecia conosco. Se a gente fosse para uma festa, a gente se divertia, mas quando nós voltávamos, a gente voltava muito mais vazio do que quando nós fomos, porque Deus não estava habitando em nós. Então, por mais que a gente tente viver sem Deus, a gente não vai conseguir. Note que o texto não diz que Zaqueu só queria ver Jesus. Zaqueu, na realidade, ele queria ver quem era Jesus. Quem é esse homem aí? Quem é esse que faz as coisas e é tudo diferente? Quem é esse homem que as pessoas se aglomeram para ver ele? Eu preciso saber quem é esse camarada aí. Eu preciso saber quem é esse Jesus. Porque na realidade ele não compreendia o que estava passando em seu coração, mas era um desejo enorme de colocar Deus dentro de si. Era um desejo enorme de preencher a sua alma, o seu espírito. Ele tinha uma necessidade de chegar à presença de Jesus e ver quem era esse Jesus. Por que tanto alarido? Por que tantas coisas? O que é que esse homem faz de tão bom? Eu preciso conhecer esse homem. E sabe, irmãos, muitas vezes isso tem acontecido com muitas pessoas hoje, a vontade de conhecer a Jesus. Há tantas pessoas que querem ver a beleza de Cristo, e aqui há um colocar para a igreja, há uma chamada de atenção para nós, porque nós somos os atalaias de Deus,
Nós somos os vigias de Deus. Nós precisamos prestar atenção a todos que estão ao nosso redor. Você sabe por que é? Ou seja, você sabe quem é o maior culpado do seu vizinho não conhecer você? Ou de você não conhecer o seu vizinho? É você mesmo. Porque não há nada que não se possa dar um bom dia. Não há motivo nenhum pelo qual eu não possa amanhecer o dia e falar com alguém, dar um sorriso para alguém. Às vezes um olhar seu, um sorriso seu atrai a pessoa para próximo de você. Às vezes nós não vivemos isso. Às vezes nós temos vizinho na esquerda, vizinho na direita, e nós aqui somos crentes e tudo mais, mas as pessoas não conseguem chegar a Jesus porque nós não mostramos Jesus. Quando eu vejo aqui Jesus chegando ali, porque Jesus ele não passou por Jericó a última vez por acaso, ele não passou onde o cego lá estava por acaso, não, havia propósitos em Jesus passar ali. Havia duas pessoas que precisavam ser salvas ali, o cego de Jericó numa das primeiras passagens, o Zaqueu aqui na segunda passagem de Jesus. Às vezes nós somos culpados por não darmos a atenção que as pessoas merecem. Às vezes tem alguém próximo a você, assim, numa situação tão difícil, de penúria, de tristeza, de desamor, de sofrimento, e a gente nem presta atenção. Nós precisamos ser mais atentos, porque quantas pessoas não estão vivendo isso? As pessoas são atraídas por Jesus, são curiosas em saber sobre Ele, as pessoas são intrigadas com Jesus às vezes. O que Ele está fazendo? Por que as pessoas proclamam tanto o nome desse Jesus? Por que as pessoas são tão alegres quando estão em Cristo Jesus? Porque, irmãos, olha, aqueles que estão em Jesus, de fato e de verdade, por maior que seja a dificuldade, eles glorificam o nome de Deus. Eles dão glórias a Deus, não pela situação que estão passando, mas por estar servindo um Deus, que todas as coisas são possíveis aos seus braços, às suas mãos. Então, às vezes, as pessoas são intrigadas com Jesus. E aqui, voltando um pouco, eu me lembro do meu começo de fé, porque na realidade era assim. Eu via as pessoas alegres tal, e eu dizia assim: são um bocado de crente besta. Mas não era, eles estavam felizes porque Jesus estava na vida deles. E é assim. Então nós precisamos, acima de todas as coisas, ser atento, porque o pecador precisa procurar o seu Salvador, mas nem toda a vida eles sabem como. E nós somos as ferramentas que Deus quer usar. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas Zaqueu tinha dois problemas. Ele era um homem de pequena estatura. O texto fala sobre isso. E eu fico aqui imaginando ele, um camarada polido, né? Um camarada, vamos dizer, bem socialmente, bem vestido, vivia nadando na seda, como a gente costuma dizer. Mas ele era um homem baixinho, pequenininho, e a multidão era grande, seguindo a Jesus. Então eu fico aqui vendo que ele correu atrás de ver, mas a multidão era enorme. Como é que ele ia passar no meio de todo aquele povo? Como é que ele ia varar tudo aquilo ali para poder chegar aonde Jesus estava? Então esse foi o primeiro obstáculo que ele encontrou. E eu fico às vezes imaginando ele no meio daquela multidão, tentando passar para um lado para o outro, e a turma, olha, esse é Zaqueu, dá uma cotovelada nele, dá um chute nele aí, porque as pessoas tinham raiva dele, não gostavam dele. Talvez tudo isso possa ter acontecido, né? Um truncão de, assim, um canto de carroceria sem querer, e para ver se ele caía, enfim, talvez. Por outro lado, ele viu que não ia conseguir passar naquela multidão, mas o que ele fez? Ele arrodeou, ele deu uma volta, e lá na frente tinha uma árvore que ele podia subir. Então aí veio um segundo obstáculo. O texto diz que era um sicômoro. Você sabe o que é um sicômoro? É uma árvore lisa, muito lisa, então é uma dificuldade enorme para poder subir, né? E ele todo vestido e tal, eu fico vendo a dificuldade dele subir naquela árvore, dava duas braçadas e escorregava o resto, como quem está... Tem até um brinquedo aí, que a turma, um pau de sebo, né? Uma coisa assim, né? Então foi essas duas grandes dificuldades, né, que ele enfrentou. Mas, irmãos, ele não desistiu, ele continuou.
Ele viu que ele precisava saber quem era Jesus. Ele precisava se encostar nele, chegar próximo a ele. Ele era um cara engenhoso. Ele usou de todas essas artimanhas para poder chegar a Jesus, para poder ver quem era Jesus, para poder se encostar nele. E aqui cabe uma pergunta para cada um de nós, para mim e para você. Será que nós estamos nos importando o suficiente com a condição da nossa alma? Será que nós estamos olhando para dentro de nós e vendo o quanto nós necessitamos estar próximo de Jesus? O quanto nós almejamos sim estar na presença dele? Será que nós temos feito essa pergunta para nós? Porque Jesus está esperando que nós demos passos em direção a ele. E quando eu falo isso, irmão, talvez possa passar em nós, na nossa mente, no nosso pensamento, de que não é só para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, é só para aquelas pessoas que ainda não firmaram o compromisso com Jesus. Não, é para todo ser humano, porque todos nós precisamos de Jesus. Às vezes nós estamos uma eternidade na igreja, mas não nos preocupamos com o estado espiritual, pessoal de cada um de nós, como nós estamos vivendo, como nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer. Tudo isso nós precisamos olhar para nós e estar preocupados com isso. Às vezes nós somos tão fechados, às vezes nós somos tão cheios de coisas que nos esquecemos de que há uma importância enorme na nossa vida espiritual. A vida espiritual, ela é tão importante quanto a sua vida carnal. Aliás, eu poderia até dizer que ela é mais importante do que a sua vida carnal, porque a carne vai ficar, mas o espírito vai para o Senhor. Por isso nós precisamos nos preocupar em realmente nos dispormos, né? E aqui, irmãos, não só o pecador precisa buscar o Salvador, porque na realidade Zaqueu fez isso, era um pecador que buscou a presença do Salvador. Mas em segundo lugar, uma segunda lição que eu vejo aqui é que o Salvador já está buscando o pecador, porque não foi de propósito, foi de propósito que Jesus passou ali naquele lugar, porque havia alguém para ser salvo. Olha o versículo 5. Quando Jesus chegou ao lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Como é que já convinha a Jesus ir para a casa de Zaqueu? Porque havia propósito, porque Jesus já sabia para onde ele iria e o que ele iria fazer. É interessante que quando Zaqueu ele estava procurando Jesus, Jesus já estava também à procura dele. Jesus já sabia onde ele estava. Então, quando ele olha para cima, ele diz isso, ele parou e disse isso: Zaqueu, desce rápido, porque eu quero ir hoje para a tua casa. E enquanto Jesus tinha falado essas coisas, muitas pessoas começaram a criticar a Jesus. Zaqueu era alguém pecador, era alguém indigno, segundo as pessoas, mas ele era alguém cheio de anseios, ele era alguém cheio de dúvidas, ele era alguém cheio de medos, e Jesus se compadeceu dele, Jesus se importou com ele. E é assim que sempre acontece, Jesus sempre age assim. O primeiro movimento é de Jesus. Jesus ele vai ao pecador, ele dá o primeiro passo, ele vai ao morto, porque como diz Efésios capítulo 2 versículo 1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e ele nos deu vida. Amém? Pois é isso, irmãos. Então ele dá o primeiro passo. Nós nunca seríamos capazes de estar na presença de Deus, de entregarmos a nossa vida para Ele, se Jesus não tivesse dado o primeiro passo em busca de nos alcançar. Porque Ele moveu alguém para pregar o Evangelho para você, Ele moveu alguém para se preocupar com você, Ele moveu alguém para amar você, apresentando Ele como Senhor e Salvador de sua vida, como Ele fez comigo, com muitos de nós. Então o primeiro passo é de Jesus, Ele dá o primeiro passo. E olhe, a ordem de Jesus foi: desce depressa, Zaqueu, desce daí.
Há um senso de urgência quando se trata de seguir a Cristo. Olha, aceitar Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus não é para daqui a 5, 6, 10 anos mais para frente, não. É urgente, é para hoje, é agora, é já. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo num mundo perdido. Nós estamos vivendo num mundo onde a corrupção está generalizada. Nós estamos vivendo num mundo em que instante a instante a morte bate à nossa porta. E sem Jesus, para onde nós iremos? Que caminho nós estamos almejando sem Ele? Há uma perspectiva, aliás, precisa haver uma perspectiva no nosso coração de chegar a Ele, de ir a Ele, de se entregar a Ele. E o senso é de urgência. Nós retemos, nós deixamos para depois. Não. A vida que nós vivemos hoje, ela não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é aquela que Ele está preparando para nós na eternidade. Essa é a vida que nós precisamos pensar, que nós precisamos almejar. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo disse assim: não, é para hoje, é rápido. Nós precisamos rapidamente buscar a presença dEle. É uma ordem de Jesus. O que passou na mente daqueles que estavam ao redor? Porque eles não queriam. Como Jesus sabia o nome dele? Daquele homem que estava ali. Talvez tenha razoado isso na mente daquelas pessoas que estavam. Porque tinha muita gente ali quando viu Jesus dizer: Zaqueu, desce daí. Olha o que é que diz aí. Versículo 7, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Ficaram reclamando, ficaram dizendo: não pode, pecador como Zaqueu? Por que ele parou debaixo dessa árvore e chamou esse camarada? Por que Jesus está fazendo isso? E ainda mais desce depressa, com tanta urgência, por quê? Jesus dá a resposta. Jesus diz aí: porque convém que hoje eu vá para a sua casa. Era conveniente para Jesus. Era o que estava escrito para fazer. Era o que Jesus deveria fazer. É o que nós, a exemplo dele, precisamos fazer. Ir à casa dos pecadores, sentar com eles, ensinar a palavra a eles, ensinar o caminho da verdade a eles, falar que Jesus o ama, falar que Jesus morreu por ele, falar que Jesus está preparando uma mansão celestial para ele, e que o pecado em que ele possa estar vivendo o levará para a morte, se ele não desistir desse pecado, se ele não abraçar a verdade de Jesus. É isso que nós precisamos pregar às pessoas, mas com amor, com determinação, cheio de alegria em nós, porque nós somos os filhos de Deus e Deus confia a nós essa verdade. Então, Zaqueu, ele, na realidade, ele precisava muito de Jesus. E por que essa necessidade de Jesus, né? Ir lá, eu já falei, por causa das condições que Zaqueu, quando se busca Jesus, quando se entrega a Ele, vem algo muito interessante, e a terceira lição desse texto que eu acho maravilhosa: a salvação, ele, sem sombra de dúvida, a salvação vem. Zaqueu, ele não perdeu tempo. Versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu não perdeu tempo, ele pulou daquela árvore, desceu rápido. Eu acho que para descer é mais rápido do que para subir, né? Com certeza. Ele deve ter pulado lá de cima, devido à necessidade que ele tinha de estar na presença, de receber Jesus em sua casa. Zaqueu recebeu de Jesus mais do que eu queria. Ele queria saber quem era Jesus. Ele recebeu mais do que ele esperava. Ele queria saber quem era Jesus. Talvez dar uma olhadinha, ver de perto, tocar nele, pronto, já está bom demais. Mas Jesus fez diferente. Jesus disse: não, eu vou jantar com você na sua casa. Eu vou para a sua casa. Você não vai só me conhecer e saber quem eu sou, não. Você vai experimentar de mim. Você vai sentir a minha comunhão.
que ele é alguém bom, que ele é alguém maravilhoso, que ele é o Filho de Deus. Ele não quer só saber, ele quer que você experimente dele, que você tenha comunhão com ele, que você se mescle a ele e compreenda quem é Jesus. Aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que é longânimo e misericórdia, aquele que não se esconde, aquele que toda hora está pronto para lhe ouvir, aquele que a todo momento, instante, ele está de braços abertos para te receber. É esse Jesus, é esse Jesus. E sabe, irmãos, olhando isso, eu vejo aqui que Zaqueu, quando ele desce aqui dessa árvore, ele desceu com toda a alegria no seu coração. Alegria. Uma delas é aquela parábola da ovelha perdida, quando o pregador encontra a sua ovelha, o pastor encontra a sua ovelha que está perdida, que ele leva com toda a alegria para casa, e ali ele faz uma festa. Outra vez é a dracma perdida, a mulher encontra e com toda a diligência e felicidade ela também festeja o encontro da sua dracma. Um outro é a volta do filho pródigo, que o pai, cheio de júbilo e alegria, faz uma festa. Enfim, a gente sempre vai ver essa questão. E aqui não foi diferente com Zaqueu, ele ficou cheio de júbilo, de alegria, porque Jesus iria para a sua casa. E será que nós estamos felizes com Jesus? Será que nós dispensamos também essa mesma alegria por estarmos na sua presença? Irmãos, nós temos toda a forma de ser alegres, porque nós mudamos de direção. Ao invés de estarmos indo para o inferno, nós estamos indo para a eternidade com Jesus. Não existe uma alegria maior do que a salvação eterna em Cristo Jesus. O maior presente que Deus poderia nos dar é a salvação através de Cristo Jesus. O maior presente de Deus para as nossas vidas não é nossos filhos, esposa, família, não, é a salvação. Porque a salvação vai nos dar o direito de estar eternamente com Ele na glória. E sabe por que às vezes a gente não entende isso? Porque nós estamos tão abraçados ao que está nesse mundo, nessa esfera do mundo aqui, que a gente não tem compreensão do que é a vida eterna. Por isso a gente não, talvez a gente não seja tão cheio de júbilo com a salvação. Mas aqueles que estão em Cristo realmente precisam ser felizes e muito alegres. E toda a multidão murmurou, toda a multidão falou, mas Zaqueu não estava nem aí para a multidão. Se as pessoas olharem para você e disserem alguma coisa com relação à sua alegria de estar servindo a Jesus, o problema delas. Seja a alegria que Deus quer ver. Expanda, mostre, seja aquela pessoa que contagia as outras com Jesus no coração. Porque na realidade há uma felicidade enorme em servir a Deus, há uma felicidade enorme em ter Jesus no coração. Sabe, talvez até alguns de nós poderia recriminar, como aquela multidão, que somos melhores que umas outras pessoas. Eu sou um cara que estou na igreja, eu sirvo a Deus, eu sigo os caminhos do Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou na igreja, eu sou pastor. Não sou melhor que nenhuma delas. Eu sou tão pecador quanto elas. Eu preciso olhar para mim, como eu sou diante de Deus. Eu não sou o que eu acho que eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Então, encerrando aqui, após a conversa com Jesus, foi uma conversa muito impactante para ele. Olha aí o versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Aqui eu vejo da noite, assim, uma virada da noite para o dia na condição de Zaqueu. Zaqueu disse: olha, Senhor,
Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, e claro, na verdade ele tinha feito isso, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou devolver, porque não é meu. E na realidade, aqueles que se convertem, devolve o que não é seu. Foi o que ele fez aqui. Ele disse: eu não sou digno de estar na presença do Senhor, se eu ficar com isso aqui que não é meu, é deles, eu tenho que devolver. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque você também é filho de Abraão. Aqui eu vejo alguém que se entrega de fato e de verdade a Deus. Olha, Senhor, eu realmente sou pecador, eu realmente fiz isso. E se há uma coisa que nós devemos confessar a Deus, é os nossos pecados. Diga para Ele: Senhor, a minha vida é essa aqui, eu faço isso, eu vivo isso, e eu não quero mais viver isso. Senhor, eu não quero mais viver nesse antro de perdição, eu não quero mais seguir essa linha. Senhor, eu quero viver algo diferente, eu quero viver o novo, e o novo é com o Senhor. Senhor, eu quero viver uma novidade de vida. Essa vida aqui não serve para mim, essa não é a vida que eu sei que o Senhor preparou para mim, não foi essa. Muda sair disso e seguir pelo caminho da retidão, e seguir pelo caminho que agrada ao Senhor. Foi isso que Zaqueu aqui colocou diante dele. E ele logo foi dizendo: pois olha, eu vou fazer isso, eu vou agir assim, eu vou dar passos assim. E ele deu, e ele fez, e ele foi rendido a Cristo, e ele se entregou ao Senhor. Jesus ali havia transformado o coração de Zaqueu, e Zaqueu mostrou mudanças para com o Senhor. A sua decisão foi voluntária. Jesus não disse para ele: olha, Zaqueu, tu tem que fazer isso, isso e isso. Não, ele voluntariamente disse para Jesus: eu vou fazer isso, como gratidão do seu coração pelo que Jesus havia feito nele, pelo toque de Jesus em sua vida. O homem que se sentia pequeno, baixinho, o homem que se sentia inferior, agora ele se torna um grande homem, porque ele fez aquilo que agrada a Deus. Ele fez aquilo que encheu o coração de Deus de alegria. Jesus disse: houve salvação nessa casa. Aquele homem se tornou grande, não pelo fato dele se achar que era alguém, mas pela atitude de arrependimento diante de Deus. No momento que ele recebe Jesus, no momento que ele abraça Jesus, no momento que ele diz: Senhor, eu vou fazer tudo isso aqui, porque eu sei que eu fiz errado, ele se torna um grande homem. Porque na realidade, quando nós abandonamos o pecado e seguimos a verdade de Deus, nós nos tornamos grandes homens e grandes mulheres, porque Deus vai trabalhar naqueles que agem correto, naqueles que têm corações quebrantados diante dele. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Já em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu olho aqui para Zaqueu, eu vejo tudo isso Zaqueu buscando. Coração quebrantado diante de Deus, querendo conhecer quem era Jesus, um desejo insaciável dentro dele, querendo saber quem era o Salvador. E tudo isso mudou na vida de Zaqueu, no momento em que Jesus disse: Zaqueu, desce daí, porque convém que eu vá para a tua casa. Cheio de júbilo, cheio de alegria, Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Você tem levado Jesus para a sua casa? Você tem levado Jesus para dentro da sua família? Porque não se engane, você tem filhos, você tem irmãos, você tem mãe, você tem primos, você tem tias, você tem toda uma família que precisa de Jesus, assim como você precisa. Leve Jesus para dentro da sua família. Leve todos os dias. Abrace Jesus.
vai fazer toda uma diferença. Porque, não se engane não, irmãos, que eu vou dizer para você. Todos os dias as nossas casas são invadidas com tudo quanto nós não podemos, às vezes a gente nem imagina, invadido os nossos lares. O nosso lar é invadido com prostituição, o nosso lar é invadido com adultério, o nosso lar é invadido com doença, o nosso lar é invadido com toda sorte de mazela que pode acontecer. Mas leve Jesus para dentro da sua casa e todas essas coisas cairão por terra. Porque aqueles que servem a Jesus, aqueles que vivem a realidade de Cristo Jesus, são novas criaturas e caminham no caminho da retidão. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor venha sobre nós todos os dias e nos faça ver o quanto nós precisamos de Jesus, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar ao nosso Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.